Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal Viagem Espacial. Queremos agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal, isso nos ajuda muito, pois sendo assim o YouTube reconhece o nosso trabalho e divulga para mais pessoas. E no vídeo de hoje estaremos abordando sobre a fotosfera e atmosfera do Sol e muito mais. A superfície visível do Sol, a fotosfera, é a camada sob a qual o Sol torna-se completamente opaco à luz visível. Visto que as camadas superiores à fotosfera também não são opacas à luz visível, a fotosfera é a região mais funda do Sol que pode ser observada. Nesta, e acima desta camada, luz visível é livre para propagar-se para o espaço, escapando do Sol totalmente. A mudança de opacidade acontece com a diminuição da abundância de íons de hidrogênio, H, que absorvem luz visível facilmente. A luz visível é produzida por elétrons que reagem com átomos de hidrogênio, produzindo íons H. Estima-se que a espessura da fotosfera meça algo entre dezenas a centenas de quilômetros, sendo um pouco menos opaca que o ar na atmosfera terrestre. Devido ao fato de que a parte superior da fotosfera é mais fria do que a parte inferior, uma imagem do Sol aparenta ser mais brilhante no centro do que nas laterais do disco solar, fenômeno conhecido como escurecimento de bordo. Escurecimento do bordo é um efeito óptico visto em estrelas, inclusive o Sol, em que a parte central do disco parece mais brilhante do que os bordos da imagem. O entendimento do efeito ofereceu aos primeiros astrônomos solares uma oportunidade para construir modelos com esses gradientes, o que levou ao desenvolvimento da teoria da transferência radioativa. O espectro de corpo negro da luz solar indica uma temperatura média de 5.775 K, ou 5.502 graus Celsius, misturada com linhas de absorção atômicas das camadas tênues acima da fotosfera. A densidade de partículas da fotosfera é de 1023 m3, aproximadamente 1% da densidade de partículas da atmosfera terrestre ao nível do mar. Nesta temperatura, a emissão de luz na fotosfera ocorre em todas as bandas do espectro luminoso, dando ao Sol uma cor branca, que aparenta ser amarela no céu terrestre devido à dispersão da luz na atmosfera terrestre, mais acentuada nos comprimentos de onda azul. A mesma dispersão causa a cor azul característica do céu terrestre. Durante os primeiros estudos do espectro óptico da fotosfera, o espectro visível, ou espectro óptico, ou luz visível, é a porção do espectro eletromagnético cuja radiação é composta por fótons capazes de sensibilizar o olho humano de uma pessoa normal. Algumas linhas de absorção encontradas não correspondiam a nenhum elemento químico encontrado na Terra. Em 1868, Norman Lockyer hipotetizou que estas linhas eram causadas por um elemento químico não descoberto, que Lockyer chamou de hélio, em referência ao deus grego Hélio. O hélio seria isolado na Terra 25 anos mais tarde. A camada externa do Sol é carregada com finos fios magnéticos carregados com plasma de milhões de graus. As camadas superiores à fotosfera são chamadas coletivamente de atmosfera solar. Estas camadas podem ser vistas com telescópios operando em todo o espectro eletromagnético do rádio. O espectro ou espectro eletromagnético é o intervalo completo de todas as possíveis frequências da radiação eletromagnética. O espectro eletromagnético se estende desde as ondas de baixa frequência, ondas de rádio, até as de maior frequência como as da radiação gama. Passando desde a luz visível até os raios gamas. São compostas de 5 zonas principais, e há a zona de temperatura mínima, a cromosfera. Cromosfera é uma das camadas solares. Constitui-se de uma camada irregular que se estende por mais de 10.000 km acima da fotosfera. É uma região de transição entre a fotosfera e a coroa solar. Sua temperatura pode variar de 4.000 Kelvin e 20.000 Kelvin. Na camada da cromosfera observam-se formações de grande interesse. Diferentemente das formações da fotosfera, podem ser vistas algumas linhas espectrais de hidrogênio e de cálcio. A região de transição solar, coroa solar, e a heliosfera. A heliosfera, que pode ser considerado a região exterior tênue da atmosfera solar, estende-se além da órbita de Plutão, até a heliopausa, onde forma uma onda de choque com o meio interestelar. A cromosfera e a coroa são muito mais quentes do que a superfície do Sol. Não se sabe com exatidão por que isto acontece. Evidências indicam que ondas de Alfvén, uma onda de Alfvén, nomeada em homenagem a Hannes Alfvén, é um tipo de onda magnetohidrodinâmica.
Em plasma, ondas de Kelvin são de baixa frequência, propagando na direção do campo magnético, através da oscilação de íons, podem ter energia suficiente para aquecer a coroa. A camada mais fria do Sol é a região de temperatura mínima, localizada 500 km acima da fotosfera, que possui uma temperatura de 4100 K. Esta parte do Sol é fria o suficiente para suportar moléculas simples como monóxido de carbono e água, estas que podem ser detectadas por seus espectros de absorção. Acima da camada de temperatura mínima localiza-se a cromosfera, camada que possui cerca de 2000 km de espessura e é dominada por espectros de emissões e linhas de absorção. O nome desta camada provém do grego achoma, que significa a cor, porque a cromosfera é visível como um flash colorido no início e fim de um eclipse total do Sol. A temperatura da cromosfera aumenta gradualmente com a altitude, chegando até 20.000 K no topo. No topo da cromosfera, hélio torna-se parcialmente ionizado. Acima da cromosfera localiza-se a zona de transição solar, uma camada fina com cerca de 200 km de espessura. Nela, a temperatura aumenta rapidamente de 20.000 K para níveis próximos a 1 milhão K. O aumento rápido da temperatura é facilitado pela ionização completa do hélio na região de transição, que diminui significantemente o resfriamento radiativo do plasma. A região de transição não ocorre em uma altitude bem definida. Ao invés disso, forma um tipo de halo em torno de características da cromosfera. Um halo é um anel de luz que rodeia um corpo celeste, mais comumente o Sol ou a Lua. Tais como espículas e filamentos solares, possuindo uma moção constante e caótica. A região de transição não é facilmente visível da superfície da Terra, mas é facilmente observável do espaço por instrumentos sensíveis ao extremo ultravioleta do espectro eletromagnético. A coroa solar é a atmosfera estendida externa do Sol, que é muito maior em volume do que o Sol propriamente dito. A coroa expande continuamente no espaço, formando o vento solar, que preenche todo o interior do sistema solar. A base da coroa, que localiza-se muito próxima da superfície solar, possui uma densidade de partículas muito baixa, cerca de 1015 a 1016 m3 na base, diminuindo com a altitude. A temperatura média da coroa e do vento solar varia entre 1 milhão e 2 milhões de kelvins. A temperatura nas regiões mais quentes alcança 8 a 20 milhões de kelvins. Atualmente, não existe uma teoria que explique por completo a causa das altas temperaturas da coroa, sendo este um dos maiores problemas da física solar. Porém, sabe-se que parte do calor provém de reconexão magnética. Reconexão magnética é o processo onde linhas de campo magnético de diferentes domínios magnéticos são divididas entre si, mudando o padrão de conectividade em relação às suas fontes. A heliosfera é a magnetosfera, astrosfera e a camada atmosférica mais externa do Sol. Ele assume a forma de uma vasta região do espaço em forma de bolha. Em termos de física de plasma, é a cavidade formada pelo Sol no meio interestelar circundante. A bolha da heliosfera é continuamente inflada pelo plasma proveniente do Sol, conhecido como vento solar. Fora da heliosfera, esse plasma solar dá lugar ao plasma interestelar que permeia a Via Láctea. Como parte do campo magnético interplanetário, a heliosfera protege o sistema solar de quantidades significativas de radiação cósmica ionizante. Raios gama não carregados são, no entanto, não afetados. Que é a cavidade em torno do Sol preenchida com o plasma do vento solar, estende-se de 20 raios solares, 0,1 unidades astronômicas, até o limite do sistema solar. Seu limite interior é definido como a camada onde o vento solar torna-se a superalfênico, isto é, onde a velocidade do vento solar torna-se maior que a velocidade das ondas de Kelvin. Turbulência e forças dinâmicas fora deste limite não podem afetar o formato da coroa solar, uma vez que informação pode viajar apenas na velocidade das ondas de Kelvin. O vento solar continuamente sopra em direção ao exterior do sistema solar dentro da heliosfera, carregando material através do sistema solar, até encontrar a heliopausa, a mais de 50 unidades astronômicas do Sol. A moção do vento solar faz com que o campo magnético solar adquira um formato de espiral. Em dezembro de 2004, a sonda espacial Voyager 1 passou por uma região de choque, que cientistas acreditam ser parte da heliopausa.
Ambas as sondas Voyager registraram um aumento no número de partículas energéticas à medida que elas se aproximaram do limite. Fusão nuclear no núcleo do Sol modificou a composição química do interior solar. Atualmente, o núcleo do Sol é composto em 60% por hélio, com a abundância de metais não modificados. Visto que o interior do Sol é radiativo e não convectivo, o hélio e outros produtos gerados pela fusão nuclear não subiram para camadas superiores. As abundâncias dos metais são tipicamente medidas utilizando espectroscopia da fotosfera do Sol, e de medidas da abundância destes metais em meteoritos que nunca foram aquecidos a temperaturas acima do ponto de fusão. Acredita-se que estes meteoritos retenham a composição do Sol protoestelar, e, portanto, não sejam afetados pelo afundamento dos elementos mais pesados. Durante a década de 1970, extensiva pesquisa foi realizada sobre as abundâncias dos elementos do grupo 8 no Sol. O grupo 8, 8b, é o grupo conhecido como grupo do ferro, constituído dos seguintes elementos: ferro, rutênio, ósmio e ácio. Apesar disso, a determinação da abundância de certos elementos tais como cobalto e manganês fora difícil até 1978 por causa de suas estruturas hiperfinas. A força vibracional de todos os elementos ionizados do grupo 8 foi produzida pela primeira vez durante a década de 1960, e melhorias nas forças de oscilamento foram produzidas em 1976. Em 1978, as abundâncias de elementos ionizados do grupo 8 foram produzidas. Vários autores consideraram a existência de uma relação de massa fracionada entre as composições isotópicas dos gases nobres do Sol e dos planetas, tais como neon e xenon. O xenon é um elemento químico de símbolo Xe de número atômico 54, 54 prótons e 54 elétrons, e de massa atômica igual a 131,3 U. À temperatura ambiente, o xenônio encontra-se no estado gasoso. Acreditava-se que todo o Sol possuía a mesma composição da atmosfera solar, ao menos até 1983. Em 1983, uma nova teoria argumentando que o fracionamento do Sol é o que causa a relação entre as composições isotópicas dos gases nobres dos planetas e do vento solar. O Sol é uma estrela magneticamente ativa, suportando um forte campo magnético, cujas condições mudam constantemente, variando de ano para ano e revertendo-se em direção aproximadamente a cada 11 anos, em torno do máximo solar. O campo magnético do Sol gera vários efeitos que são chamados coletivamente de atividade solar. Estes incluem as manchas solares na superfície do Sol, as erupções solares e as variações no vento solar. Efeitos da atividade solar na Terra incluem auroras em médias a altas latitudes, a disrupção de comunicação de rádio e potência elétrica. Acredita-se que a atividade solar tenha tido um importante papel na formação e evolução do sistema solar. A atividade solar constantemente muda a estrutura da ionosfera terrestre. Toda a matéria no Sol está presente na forma de gás e plasma, devido à sua alta temperatura. Isto torna possível rotação diferencial, com o Sol girando mais rápido no seu equador, onde o período de rotação é de 25 dias, do que em latitudes mais altas, com o período de rotação solar sendo de 35 dias nos polos solares. A rotação diferencial do Sol faz com que as linhas do campo magnético entortem com o tempo, provocando a erupção de anéis coronais em sua superfície, a formação de manchas solares e de proeminências solares, via reconexão magnética. Este entortamento gera o dínamo solar e o ciclo solar de atividade magnética, que repete-se a cada 11 anos, visto que o campo magnético solar reverte-se a cada 11 anos. O campo magnético solar estende-se bem além do Sol. O plasma magnetizado do vento solar transporta o campo magnético solar no espaço, formando o campo magnético interplanetário. Visto que o plasma pode se mover apenas nas linhas do campo magnético, as linhas do campo magnético interplanetário inicialmente esticam-se radialmente do Sol. Uma camada fina de correntes difusas no plano equatorial solar existe, pois campos acima e abaixo do equador solar possuem polaridades diferentes. Esta camada é chamada de corrente heliosférica difusa. À medida que a distância do Sol aumenta, a rotação solar entorta as linhas do campo magnético e a corrente difusa, formando uma estrutura similar a uma espiral de Arquimedes, chamada de espiral de Parker. A espiral de Parker é a forma do campo magnético do Sol como ele se estende através do sistema solar.
Diferentemente da familiar forma do campo magnético de uma barra magnética, o campo do Sol estende-se deformado, torcido, em uma espiral aritmética pela influência magnetohidrodinâmica do vento solar. A forma é nomeada em referência a Eugene Parker, que previu o vento solar e muitos de seus fenômenos associados na década de 1950. O campo magnético interplanetário é muito mais forte do que o componente dipolar do campo magnético solar. Enquanto que a última possui 50 a 400 T na fotosfera, reduzindo com o cubo da distância para 0,1 T na órbita terrestre, o campo magnético interplanetário na órbita terrestre é 100 vezes maior, com cerca de 5 T. Quando o Sol é observado com os filtros apropriados, as características mais imediatamente visíveis são geralmente suas manchas, áreas bem definidas na superfície solar que aparentam ser mais escuras do que a região ao seu redor pelo fato de possuírem temperaturas mais baixas. Manchas solares são regiões de intensa atividade magnética onde convecção é inibida por fortes campos magnéticos, reduzindo o transporte de energia do interior quente do Sol, fazendo que estas regiões possuam uma temperatura mais baixa do que ao redor. O campo magnético gera intenso aquecimento da coroa solar, formando regiões ativas que são as fontes de erupções solares e ejeção de massa coronal. As maiores manchas solares podem possuir dezenas de quilômetros de diâmetro. O número de manchas solares visíveis no Sol não é constante, mas varia ao longo de um ciclo de 11 anos chamado de ciclo solar. No início do ciclo solar, no chamado período de atividade mínima, poucas manchas são visíveis, e por vezes nenhuma é vista. Estas que aparecem estão em altas latitudes solares. À medida que o ciclo solar continua, o número de manchas aumenta, e as manchas movem-se em direção ao equador solar, um fenômeno descrito pela lei de Sporer. A lei de Sporer prediz a variação das latitudes de manchas solares durante um ciclo solar. Foi descoberto pelo astrônomo inglês Richard Christopher Carrington em 1861, e refinado pelo astrônomo alemão Gustav Sporer. Manchas solares geralmente ocorrem em pares, de polaridades opostas. A polaridade magnética dos pares alternam-se a cada ciclo solar, relativo à posição do par, tendo um polo magnético norte em um ciclo e sul no próximo, e vice-versa na outra mancha. O ciclo solar possui grande influência na meteorologia do espaço, e influencia significantemente o clima na Terra, visto que a luminosidade solar está diretamente relacionada à atividade magnética do Sol. Quando o Sol está no período de atividade mínima, costuma-se registrar temperaturas médias mais baixas do que o normal na Terra. Por outro lado, temperaturas médias mais altas do que o normal estão correlacionadas com ciclos solares mais longos que o geral. No século XVII, o ciclo solar aparentemente parou por completo por várias décadas, visto que poucas manchas solares foram observadas durante este período. Bom, por hoje é só, agradecemos a todos e aguardo vocês para o próximo vídeo. Até lá!